Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como construir R$ 1.000 de renda passiva, R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses, mesmo para você, pequeno investidor que esteja começando agora e do absoluto zero. E hoje a gente vai falar de um tema bem bacana. A gente vai falar sobre a bolsa ter caído muito e por que que essa é uma das melhores notícias que você poderia ouvir nos últimos tempos. Beleza? Mas antes da gente começar a falar e mergulhar direto na bolsa, eu quero te dar algum contexto e contexto esse bastante importante para que você consiga estar pronto e entender o momento que a bolsa está passando. Primeiro ponto: investimento em bolsa de valores é um investimento em renda variável, beleza? E investimentos no geral e principalmente em renda variável, existe risco. Não adianta você investir na bolsa achando que você não vai correr risco nenhum. Mas isso não é uma notícia ruim, porque a lei do risco-retorno ela é válida para basicamente tudo. Quando você encontra investimentos de maior risco, você possivelmente também vai encontrar melhores oportunidades de conseguir retornos maiores. Não adianta você deixar seu dinheiro na poupança de baixíssimo risco e achar que isso vai te dar um retorno, que isso vai gerar alguma riqueza para você no futuro. Não vai. Definitivamente não vai. Então você precisa sim ter uma parte da sua carteira exposta a risco. E bolsa de valores é uma excelente oportunidade, é um excelente lugar para você conseguir essa exposição com certa segurança e também conseguir multiplicar o seu patrimônio. Beleza? Passado esse momento, eu quero que você entenda agora o contexto que estamos vivendo ultimamente, principalmente com a economia no Brasil, mas não só, também a economia no mundo. Se liga nesse monte de coisa que está rolando, já está diminuindo ou ainda está rolando muito forte, mas coisas que estão acontecendo e aconteceram recentemente. Não preciso nem falar na questão da pandemia do Covid, né? Você sabe muito bem, tem vivido bastante sobre isso. Começou lá em 2020, até agora a gente ainda não se livrou dela. A gente também enxerga inflação no mundo inteiro, não só no Brasil, ainda que no Brasil esteja super alto, né? Está melhorando, parece que vai começar a cair, mas ainda o patamar é elevado pra caramba. Falta matéria-prima, falta produto, tudo subindo de preço, desde comida. Quando você vai no mercado, você encontra tudo absolutamente custando muito mais caro: óleo, leite, proteína, tudo custando caro. E quando você olha também para o mundo lá fora, a mesma coisa. Faltando produto, faltando matéria-prima, faltando tudo. Isso acontece não necessariamente porque a demanda aumentou demais, mas principalmente porque a oferta desses produtos diminuiu. Então, menos oferta, menos produto disponível com uma demanda parecida, ou seja, a mesma quantidade de pessoas querendo comprar, isso faz com que o preço vá subir. Se você tivesse aí, sei lá, por exemplo, um único litro de leite para vender e tivesse 10 clientes querendo comprar esse seu 1 litro de leite, o que que você faria? Você ia subir o preço, porque você tem muita gente querendo comprar aquilo. Essa dinâmica acontece de forma muito parecida no mercado como um todo. Além disso, a gente teve um fator muito, muito importante que fez com que a inflação disparasse e destruísse absolutamente tudo, que está relacionado ao preço do petróleo. O preço do petróleo muito alto faz com que todos os combustíveis fiquem mais caros e tudo que a gente consome, combustível influencia diretamente, seja para transportar um pé de alface até o mercado, ou ainda para você conseguir se locomover até seu trabalho, ou ainda para um caminhão conseguir transportar alimento como um todo, tudo vai combustível, beleza? Como se não bastasse, preço do combustível, tudo muito alto aconteceu, e está acontecendo aquela guerra na Rússia com a Ucrânia. Isso também é muito ruim. Obviamente, não só pelo fato de ser uma guerra, mas isso impacta o mundo inteiro. Esses 2 países são países que exportam muita matéria-prima, desde alimento até commodities para todos os países do mundo. E aí esses países entrando em guerra, o resto do mundo começou a tentar, sufocar a Rússia ali do ponto de vista financeiro, fazer com que ela perdesse força para tentar recuar na guerra. Além disso, a Ucrânia, né, bastante impactada, bem devastada, não conseguindo mais exportar os seus produtos, produzir o que ela produzia. Isso impacta o mundo inteiro, a cadeia global completa. Beleza? E aí o preço das commodities lá em cima, né? Gás, petróleo, papel, tudo que é commodity, ou seja, daqueles produtos, matérias-primas consideradas básicas para a nossa produção global de quase todos os produtos, o preço lá em cima. Isso também ajuda a inflação ficar super alta. E aí agora, chegando agora, como um presentinho, a gente tem os juros
no Brasil, super alta, taxa Selic em quase 14%, teve que subir muito rápido para tentar controlar a inflação, mas quando a taxa Selic sobe, mais do que controlar a inflação, ela acaba diminuindo toda a economia. Ela acaba fazendo com que as empresas investam menos. E se as empresas investem menos, o que elas fazem? Geram menos emprego. E se elas geram menos emprego, as pessoas têm menos dinheiro, e se elas têm menos dinheiro, elas gastam menos, as empresas vendem menos, a gente entra num espiral muito negativo econômico. Então, juros altos é muito ruim. A gente precisa que esses juros comece a baixar o quanto antes, ainda que isso só vá acontecer quando a inflação de fato começar a cair também. Então, caramba, hein, quanta coisa que eu já falei agora para você nesses 3 minutos, 4 minutos, que está acontecendo que deixa o mundo muito caótico. Mas e aí agora? Será que esse mundo acabou? Será que tudo vai acabar? Será que a gente vai sair dessa? Não sei se você está pensando isso ou não. Eu estaria se eu tivesse ouvindo esse monte de notícia ruim que eu acabei de dar. E agora, as notícias que eu vou começar a te dar é que sim, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair dessa. E digo mais, eu não preciso ser nenhum vidente, eu não preciso ter nenhuma bola de cristal, nem nenhum poder sobrenatural para conseguir te afirmar isso. Eu vou te citar coisas que aconteceram no passado. Alguns desses acontecimentos você viu, outros talvez você só tenha lido por aí e ouvido histórias, mas você vai entender que foram acontecimentos bem ruins e que estamos aqui hoje. Logo, quer dizer que a gente superou esses acontecimentos. O primeiro que eu separei aqui não tinha como ser diferente. Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu em 1914 a 1918. E aí? Você lembra disso? Estava vivo? Você lembra de ter visto isso na televisão? Bom, não tinha, né? Televisão era rádio. Você lembra de ter ouvido isso no rádio, lido no jornal? Acho que não, mas você já ouviu falar e já estudou sobre esse negócio dessa tal da Primeira Guerra. Só para você ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, a gente teve 70 países envolvidos. 70. Tá ligado no que é isso? 70 países envolvidos é muita gente. Foram 600 milhões de pessoas naquela época que viviam nesses 70 países. Você pode até achar, pô, Lucas, mas 70 países e só 600 milhões de pessoas? Aqui no Brasil a gente tem hoje 200 milhões de pessoas. Você está falando que foram 3 países, né? 3 Brasis. Isso tudo dava 600 milhões de pessoas. Por que que você tá, e como é que isso eram 70 países? Pois é. Naquela época, 600 milhões de pessoas representava metade da humanidade na Terra. Metade de toda a população na Terra era o que representou, né, eram 600 milhões de pessoas. Então, sim, 600 milhões de pessoas naquela época, ainda que hoje pareça muito menos pessoas, naquela época era metade do planeta Terra inteiro envolvido numa guerra mundial. Por isso até que ela chama Guerra Mundial, né? E nessa guerra, 10 milhões de pessoas morreram. Cara, 10 milhões de pessoas é maior do que muito estado aqui no Brasil, maior do que muito país ao redor do mundo. Então, olha o tamanho desse negócio. Beleza, passamos, Primeira Guerra acabou, o mundo superou, e depois a gente encontrou outro grande problema, que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí foram 7 países envolvidos diretamente, mais um monte de países indiretamente, 70 milhões de pessoas morreram. 7 vezes mais do que a Primeira Guerra. Cara, imagina a pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial. Imagina o que ela devia pensar naquela época. Ela devia falar: meu, o mundo acabou, né? Bomba nuclear, 70 milhões de pessoas morrendo, olha que loucura. Mas a gente sobreviveu, né? O mundo não acabou. Estamos aqui hoje, quer dizer que o mundo não terminou naquela época. Beleza? Depois a gente veio Guerra Fria. Guerra Fria logo emendou depois da Segunda Guerra, durou de 1947 a 1991. Meu, é uma geração, é praticamente uma geração inteira de pessoas que viveram durante a Guerra Fria. E viver durante esse período inteiro, durante a Guerra Fria, na realidade é viver imaginando que a qualquer momento alguém poderia acionar um botão e explodir várias bombas nucleares que iriam acabar com a Terra, sei lá, 40 vezes. Imagina você viver 40 anos tendo que ver no noticiário tudo isso acontecendo. Olha que loucura. Então, meu, deve ter sido muito difícil, né? Deve ter sido muito ruim viver naquela época sobre essa tensão enorme. E eu vou te dizer uma coisa: o mundo não acabou na Guerra Fria. Por incrível que pareça, o mundo não terminou naquela época. Até falando de Guerra Fria, nossa, eu lembrei aqui de uma história meio doida. Eu estava estudando na época na escola sobre Guerra Fria
E aí eu não prestei muita atenção na aula de geografia, tá, admito, se minha professora estiver assistindo agora, desculpa professora, mas eu não estava prestando muita atenção naquela hora. E eu lembro que nesses não prestar atenção, eu ouvi alguns trechos da aula, e um dos trechos que eu ouvi foi que a guerra na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, foi criado, né, inventou o micro-ondas. E acho que na minha cabeça aquilo fez muito sentido, porque eu usava bastante o micro-ondas, né, uso até hoje, e pareceu uma boa notícia. E aí na época, na hora da prova, caiu, né, uma pergunta que era: "Explique o que foi a Guerra Fria", e a minha resposta foi: "Foi no momento, né, foi a época em que o micro-ondas foi inventado". Essa foi a minha resposta para a professora de geografia sobre o que era a Guerra Fria. Eu não estava errado, né, porque realmente o micro-ondas foi criado nessa época, mas eu acho que de tudo que aconteceu, esse não deve ter sido o fato mais importante da Guerra Fria, a criação, né, a invenção do micro-ondas. Mas beleza, só lembrei aqui que eu fui mal nessa prova, nesse tema Guerra Fria. Mas passado esse momento de Guerra Fria, vamos tentar trazer então para um para um histórico mais recente, né, alguma coisa que eu tenho certeza que você deve lembrar. Em 2008, quantos anos você tinha em 2008? O que que você estava fazendo em 2008? Aí já dá para lembrar, né. Em 2008 aconteceu o colapso no mercado financeiro americano. Vários bancos quebraram lá nos Estados Unidos, bancos esses que, na verdade, estavam emprestando dinheiro, para pessoas que não deveriam receber aquele crédito, porque não tinham a menor condição de conseguir pagar, e aí isso foi virando uma bola de neve gigante e vários bancos quebraram. E bancos americanos, quando acontece uma crise grande nos Estados Unidos, que é o principal país econômico no mundo inteiro, todo mundo sente essa crise. E aconteceu uma grave crise no sistema financeiro nesse ano de 2008, que se arrastou em 2009, um pouquinho de 2010. E imagina, bolsa de valores desabou na época, né? Então, quem também estava investindo naquela época ou viveu aquilo, lembra que foi parecia um momento bem terrível de crise que a gente não ia sair nunca, mas também saímos dessa. Em 2020, a gente está falando do Covid, bem recente. Eu não sei, eu nunca imaginei viver uma pandemia, não sei você aí, mas aquele negócio de ficar em casa e olhar para a rua e ver um silêncio, né? As pessoas praticamente não saem de casa, foi uma coisa bem maluca. E aí a gente até ficou se questionando, e aí, como é que vai ser a vida, quando que a vida vai voltar ao normal, se é que ela vai voltar e como vai ser esse normal. Mas eu vou te dizer que a vida parece bem parecida e cada dia mais parecido com o normal de antes. Então, também estamos aqui, vamos superar o Covid, beleza? Falando sobre o Brasil especificamente, né, porque nem tudo isso que aconteceu o Brasil participou ativamente, a gente falou de hiperinflação na década de 80 e começo da década de 90. Hiperinflação, olha, eu senti bem sobre inflação ultimamente, e hiperinflação imagino que tenha sido muito pior, né. Você realmente receber o seu salário e ter que ir no mercado no primeiro dia comprar, porque no dia seguinte os preços de tudo já iam ter ficado muito mais caro, e você já não ia mais conseguir comprar tudo aquilo, que você teria comprado no dia anterior. Então, sim, muito louco, mas também passamos sobre isso. Apagão, a gente teve crise hídrica. A gente, meu, tinha apagão, simplesmente a energia acabava, tinha que fazer racionamento. Uma galera que tinha freezer na época acabou tendo que desligar porque economizava, né? Porque economizar energia, trocou lâmpada em casa, vocês lembram disso? Tirou aquelas lâmpadas quentes e colocou as chamadas lâmpadas frias, que esquentavam menos e eram mais sustentáveis, né? Custavam menos eh, energia elétrica para a gente conseguir economizar na conta. Então isso aconteceu também. Cara, muita coisa. E tudo isso fez com que a gente conseguisse superar. Então, de verdade, quando eu olho para crises que estamos vivendo como essa, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai superar, que a gente vai passar dessa crise. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai passar. E, de novo, eu não sou um vidente, não tenho bola de cristal, mas é só eu olhar para o histórico e ver que a gente encontrou inúmeras crises. Eu só citei algumas, mas eu tenho certeza que a gente poderia ter citado muitas outras aqui, e todas essas crises, algumas até com mais gravidade do que o que a gente está vivendo hoje, o mundo não acabou, o mundo continua andando para frente, beleza? Então, quando você liga a televisão, assiste noticiário, olha na internet e vê aquele monte de notícia negativa, parece que realmente a gente está vivendo a pior coisa do mundo e que a gente nunca vai sair dessa. Mas isso, na verdade, é só para atrair a sua atenção e fazer você clicar na matéria ou ainda fazer você dar audiência para o jornal, porque de verdade as coisas vão melhorar. O histórico, todos os anos, toda a história mostra que nenhuma crise durou para sempre. Então essa daqui também não vai durar para sempre. Beleza? O Brasil não acabou, o mundo não acabou, então passaremos por essa. Antes da gente começar a falar agora mais especificamente sobre investimento, eu quero passar um recado muito rápido aqui para você.
Vai rolar semana que vem, já é semana que vem, daqui 5 dias, semana Dividendos para toda a vida. Vai ser uma semana que eu vou dar conteúdo totalmente gratuito, 100% online, falando e te ensinando especificamente como você consegue investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Então você, pequeno investidor que está começando e quer aprender a entrar no mundo dos investimentos e gosta de renda passiva, entende o valor disso, ou mesmo se você não entender e quiser aprender, se inscreve nessa semana Dividendos para toda a vida, vai rolar semana que vem. No link do Instagram, na bio, você consegue encontrar, ou na descrição aqui do YouTube também. Fechado? Vamos falar então agora um pouco mais sobre ações, sobre investimento e o que você tem que fazer com esse momento que a gente está vivendo, em que tem uma incerteza muito grande, um momento de crise muito grande, e que a bolsa de valores começa a mostrar cada vez mais oportunidades interessantes de investimento. Beleza? Tudo isso que eu falei para você sobre crise, sobre inflação, sobre taxa Selic, guerra, você tem algum controle sobre isso? Não tem nenhum, né. Eu gostaria muito de poder chegar lá na Rússia e na Ucrânia e encerrar aquela guerra. Em todos os outros países que estão acontecendo guerra, eu também gostaria de chegar lá e falar: "Galera, vamos parar com isso aqui que não vale para ninguém, todo mundo sai perdendo", mas eu não tenho esse controle, infelizmente. Assim como eu não tenho controle sobre a inflação de um país e muito menos sobre a taxa Selic dele. Então, isso não adianta eu ficar aqui sofrendo e consumindo esse monte de notícia negativa, sendo que eu não consigo fazer nada sobre isso. Agora, tem coisas que eu consigo fazer. Quando a gente fala do mundo dos investimentos, a primeira coisa que eu consigo fazer é identificar esse momento que a gente está vivendo agora e entender o que, que eu posso tomar de ação sobre esse momento. Eu consigo identificar qual ciclo econômico, em que momento do ciclo econômico que a gente está vivendo. E a partir do momento, a partir dessa identificação do ciclo econômico que a gente está vivendo, eu consigo traçar algum plano do que eu deveria fazer para os meus investimentos. Como que eu deveria cuidar, então, do meu patrimônio e do meu dinheiro, olhando para o futuro para que eu tenha, de fato, um futuro melhor. Beleza? Então, isso também você consegue fazer. Isso está na sua mão. Fechado? Informação, você precisa se informar. Não estou falando aqui, pô, para de consumir notícia porque só tem notícia ruim. Não. Informação é importante para que você não fique uma pessoa alienada no mundo, para que você simplesmente comece a viver num mundo paralelo, não é isso. Agora você precisa ser capaz de ler a informação que está sendo passada para você e separar do que só está ali para deixar muito alarmista e para fazer com que você clique nas coisas e consuma aquela notícia, e o que de fato tem de importante, o que de fato tem de valor naquela notícia, para que você consiga tomar decisões melhores, beleza? Pegar uma informação é diferente de você formar uma opinião. Você deve pegar informações e formar a sua opinião sobre aquilo que você está lendo, e não pegar uma informação e tomar aquilo como verdade 100% exclusiva, sem nem questionar aquele negócio que você viu. Fechado? Sobre investimentos, eu separei 3 passos aqui que eu gosto bastante, que ajuda a gente a achar grandes oportunidades de investimento. Beleza? Nesse universo caótico que a gente vive. O primeiro deles, o primeiro passo que eu separei é o seguinte: você deveria começar a procurar por oportunidades que neste momento estejam sendo menosprezadas pelo mercado de investimento. Normalmente, você encontra essas empresas quando você olha para empresas muito boas, que são empresas que durante muito tempo se mostrou mega vencedora no segmento que ela atua, mas que naquele instante, naquele momento, naquele mês, naquele dia, você quando olha notícias sobre essa empresa, você só encontra notícias falando mal. Notícias falando que essa empresa é horrível, que essa empresa está acabada, que esse segmento não vai mais ser o mesmo. Quando você encontra, então, empresas que sempre se mostraram muito boas e que as pessoas naquele momento estão falando muito mal, é um primeiro indício que você precisa olhar com bastante atenção para aquela empresa, porque pode sim ser uma boa oportunidade. E por que eu estou te falando isso? Porque a galera adora seguir o efeito manada. A galera adora seguir o que os outros falam. Então, se todo mundo está falando que determinada empresa é muito ruim e ninguém quer, provavelmente aquela empresa está sendo, né, aquela ação daquela empresa está sendo massacrada na bolsa de valores. Aquela ação está super desvalorizada. E não tem nada melhor do que a gente comprar boas empresas pagando pouco, né? Eu gosto de dar um exemplo aqui, trazendo para quando você vai num shopping comprar uma roupa, não tem nada melhor do que você entrar numa loja que você gosta muito e comprar uma roupa que você acha muito boa com um baita de um desconto. Muito melhor, né?
Então, a gente faz isso quando a gente quer consumir algum produto, quando a gente quer trocar, sei lá, a televisão para assistir o jogo da Copa com milhares de cores a mais, cores que a gente nem consegue enxergar, mas a gente acha que precisa disso. Então, quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente faz pesquisa de mercado, a gente quer pagar o mais barato possível no melhor produto disponível. Quando a gente vai investir, você precisa encontrar a melhor empresa possível que esteja num preço muito bom, que esteja no melhor preço disponível. É igual comprar com desconto, beleza? E uma maneira de você começar a identificar essa empresa, como eu disse, é você encontrar empresas em que a mídia, em que a maioria dos investidores está falando muito mal. Quando tem muito investidor falando mal da empresa, é porque ninguém quer. E quando ninguém quer, pode ter oportunidade aí, tá bom? Segundo ponto importante é você pegar essa empresa que você identificou e avaliar as perspectivas futuras da empresa. O que eu estou querendo dizer? Como avaliar a perspectiva futura, Lucas? Como é que eu faço isso? Cara, tenta imaginar o mundo daqui 2 anos, 5 anos, sem essa empresa. Vai ser uma perda relevante? Se sim, olha, eu tendo a dizer que dificilmente essa empresa vai deixar de existir. E se essa empresa vai deixar de existir, se a perspectiva para ela no futuro não parece ser tão ruim agora quanto todo mundo está falando, pode ser realmente uma grande oportunidade. Vamos falar o seguinte, hoje, nesse momento, tem muita gente falando mal do varejo. Eu nem quero ficar citando nome aqui, tá? Mas tem muita gente falando mal do varejo hoje. Ah, porque o varejo está acabado, porque o varejo é uma porcaria, porque investir no varejo é horrível. Você consegue imaginar um mundo sem varejo, sem lojas no varejo? Eu não consigo, de verdade eu não consigo. Eu não consigo imaginar um mundo em que eu não consiga entrar numa loja para trocar, por exemplo, um eletrodoméstico da minha casa. Eu não consigo imaginar um mundo em que eu não vá até uma loja para comprar uma roupa nova, porque a minha roupa já está ruim e eu preciso ser trocada. Eu não consigo imaginar esse mundo sem varejo. Então, putz, de verdade, pode ser que tenha uma boa oportunidade em algum lugar aí. Eu não estou te dizendo que todas as empresas no varejo são empresas boas, não. Tem empresa melhor e tem empresa pior. Mas não dá para falar que o varejo inteiro é uma porcaria. Não dá para você colocar todas as empresas no mesmo saco, no saco de todas serem muito ruins e simplesmente largar lá. Por mais que a maioria dos investidores nesse momento esteja falando que é uma droga. Muitos deles nem sabem o que estão falando, tá? Só está repetindo, igual um papagaio, o que ele viu na internet, o que viu alguém falando. Isso é real, isso é o que acontece. Daqui a pouco eu vou falar alguns exemplos de empresas que eu coloquei na minha carteira e ninguém gostava e eu vou te falar um pouco do resultado disso, tá? Então, primeiro, avalia, procure por empresas boas que até recentemente eram muito boas e todo mundo adorava e agora todo mundo está odiando e todo mundo está falando mal dessa empresa. Esse é o primeiro passo para você começar a encontrar boas oportunidades. Vi uns nomes passando aqui, concordo, tá? Eu vi 2 nomes aqui especificamente passando, que eu acho que sim, estão nesse bolo em que todo mundo está xingando e falando mal, e daqui 1, 2, 3 anos vai todo mundo falar que é maravilhoso e começar a querer comprar de novo caro essas empresas. Depois, avalia qual é o futuro dessa empresa, qual é a perspectiva dessa empresa. Essa empresa vai ser a ganhadora no futuro? Você consegue imaginar o segmento que ela atua sem essa empresa? Se você não consegue imaginar, se você consegue olhar e falar essa empresa não vai sumir, mais um indício muito forte de que talvez não seja uma furada tão grande assim. Beleza? Em terceiro pilar muito importante é avaliar o preço que essa ação está sendo negociada. De fato, essa empresa está sendo negociada num preço abaixo do valor justo dela? Está sendo negociada de forma muito descontada? Eu gosto de dar um exemplo aqui da moedinha de R$ 1. Quando você olha para uma moeda de R$ 1, quanto que ela vale? R$ 1, né? Está escrito na moeda R$ 1. Se eu te oferecer essa moeda para você comprar essa moeda por 80 centavos, você acha que é um bom negócio? Pô, eu não penso duas vezes. Você está me vendendo uma moeda de R$ 1 por 80 centavos? Me dá aqui que eu vou lucrar 20 centavos fácil. Então, é um pouco disso. Existem empresas na bolsa de valores hoje que são empresas muito boas, que são empresas que todo mundo gostava até ontem e hoje fala muito mal, que quando você olha para a perspectiva no futuro, você não dificilmente consegue imaginar um mundo sem essa empresa, porque ela já é uma gigante, e ela está lá sendo negociada como se fosse uma moedinha de 80 centavos que vale R$ 1. Então, quando tem esse descolamento de valor, quer dizer que você, de fato, encontrou uma pichincha na bolsa de valores. E eu vou te dizer uma coisa, a gente tem, nesse momento, uma porrada dessas rodando aqui na bolsa. Tem um monte de empresas que estão com resultados muito bons,
resultados excelentes, muito melhores do que entregou nos últimos anos, inclusive com dívidas bem baixas e com as ações super desvalorizadas, simplesmente porque o mercado está de mau humor com o mercado de ações, beleza? Então, não se deixa levar pelo efeito manada, não fica aí só lendo notícia negativa e se deixando levar por essas notícias, porque senão você vai ficar fazendo exatamente as mesmas coisas que todo mundo faz. E aí o resultado, se você faz o que todo mundo faz, é, na melhor das hipóteses, ficar na média. No melhor das hipóteses, o seu resultado vai ser igual ao de todo mundo. E ó, cá entre nós aqui, vou até contar um segredo, tá? Só entre nós. Se você tiver um resultado igual ao de todo mundo, seu resultado não vai ser bom. Porque a maioria das pessoas não tem resultados bons. Então você precisa fazer diferente delas. Beleza? Fechado. Já entendemos sobre o momento que a gente está passando, sobre esse estresse inteiro, já entendemos que crises não duram para sempre, já te mostrei com exemplos, e não é uma bola de cristal que eu tenho aqui, não é que eu sou vidente, nada disso, já te mostrei com exemplos que o mundo não vai acabar do jeito que está agora, a gente vai sair dessa crise e as coisas vão melhorar. Tá claro isso, eu não tenho a menor dúvida. Beleza? O que eu estou te dizendo é, entenda, conheça o momento do ciclo econômico que a gente está passando, e consiga identificar as melhores oportunidades nesse ciclo econômico, não fugindo do efeito manada, deixando de fazer o que todo mundo faz. Dessa forma, você vai alavancar demais o seu patrimônio lá no futuro. E não se esqueça, claro, que renda variável é um investimento de risco. Não estou te falando que renda variável não tem risco, que é mil maravilhas. Não. Tem risco sim, você tem que saber separar as melhores opções das opções que não são boas. Esse é seu papel como investidor. E o meu papel aqui é te ajudar a fazer isso. Você não precisa fazer isso sozinho, né? Eu estou aqui para também colaborar com essa sua jornada de investidor. Beleza? Mas você precisa conseguir identificar essas empresas e com certeza identificando elas e conseguindo entrar nos momentos certos do ciclo de mercado, você vai alavancar e crescer muito seu patrimônio e sua renda passiva. Que cá entre nós é por isso que a gente investe, né? A gente quer crescer patrimônio, ter um futuro financeiro melhor, uma aposentadoria mais tranquila e renda passiva. Ficar dependendo menos, cada dia menos do nosso trabalho, do nosso esforço em horas trabalhadas, para dar mais segurança. Beleza? Eu estou falando muito de ações aqui, mas isso vale para a renda variável como um todo, tá? Fundos imobiliários, BDRs, ETFs, tem excelentes ativos em todos esses tipos de investimentos disponíveis na bolsa e hoje, especificamente no momento de mercado, no momento econômico que a gente está passando, mais oportunidades ainda. Fechado? Eu quero dar aqui dois exemplos para vocês de duas empresas que eu investi, que eu ou tive na minha carteira ou ainda tenho. E eu vou te contar um pouco do porquê que eu fiz o investimento na época nessas duas empresas e o que aconteceu com esses meus investimentos, tá bom? Primeira empresa aqui é uma empresa chamada Klabin. Não sei se vocês já conhecem, é uma gigante no setor de celulose, papel e celulose, é uma das maiores do mundo. E essa empresa é uma empresa cíclica. A empresa cíclica é uma empresa um pouquinho mais difícil de fazer análise, mas é uma empresa que, se você acerta os momentos corretos para comprar e o momento para vender, você consegue ter um resultado muito bom em um curto espaço de tempo. Então, a Clabin é uma empresa que eu comecei a estudar lá atrás, lá em 2019. E a Clabin, para mim, começou a fazer muito sentido. Ela era uma empresa extremamente dolarizada, ela tem mais da metade de toda a sua receita em dólar, e dólar é uma moeda muito forte, é a moeda principal moeda de comércio mundial. Então, você ter uma empresa que vende em dólar é interessante, né? Ela era uma empresa que está exposta à economia global, então a economia global na época estava, né, indo bem. Além disso, era uma empresa que estava investindo muito em novas fábricas, novos maquinários, para que ela se tornasse mais eficiente e conseguisse atuar em outros tipos de produto além dos que ela já atuava. Qual que era o problema disso? Quando a empresa está investindo, ainda mais uma empresa desse segmento, que custa tudo muito caro, ela precisa se endividar para conseguir construir essa fábrica. Não é barato construir uma fábrica que faça, né, atue no segmento de papel e celulose. Então, ela estava com uma dívida alta, investindo muito, não conseguindo ter muito lucro, mas ela era uma empresa dolarizada, uma gigante com mais de 120 anos de história, líder de mercado e não só no Brasil, mas no mundo. Era uma empresa que parecia ali bem ignorada pelo mercado em 2019, mas que, na minha leitura, tinha uma perspectiva bem interessante e que de verdade não ia acabar, não ia deixar de existir. Então, naquela época, eu comprei ações da Klabin. E tinha um ponto bem interessante, tá? Você consegue imaginar o e-commerce ficando menor?
Não, eu não consigo. Eu acho que cada vez mais a gente vai usar o e-commerce e vai comprar coisas pela internet. Quando você compra pela internet, como é que vem a sua entrega? Normalmente ela vem numa caixa, né, numa caixa de papelão. Klabin faz caixas. Então, cara, se você olha para a perspectiva no futuro, eu não consigo ver a gente usando menos papel, eu não consigo ver a gente usando menos papelão, é reciclável, então é bastante interessante do ponto de vista de ser sustentável. Cara, comprei ações da Klabin na época. Isso foi lá em 2019, tá? Em 2020 eu comprei, ó, dia 4 de outubro de 2019, comprei Klabin. E a minha expectativa era que ao longo do tempo, sei lá, 5, 10 anos, ela tivesse um resultado muito bom. Chegou a pandemia, fevereiro, março de 2020, o que aconteceu na bolsa de valores? Tudo desabou. Meu investimento em Klabin estava se desvalorizando 19%. Então, eu tinha acabado de investir na Klabin, deu, sei lá, 6 meses, menos de 6 meses, meu investimento ali já tinha se desvalorizado 19%. Mas faz parte da renda variável, quem podia imaginar que isso fosse acontecer? Afinal de e renda variável varia, né, gente? Por isso que chama renda variável. Então, eu me mantive firme na minha tese de investimento, continuei com as minhas ações da Klabin, não entrei em pânico, não vendi, não fiz nada, porque para o longo prazo eu acreditava na empresa, ainda acredito, tá? Mas mantive minhas ações da Klabin. O que começou a acontecer é que o mercado começou a acelerar, as commodities começaram a subir de preço, o dólar se valorizou, os governos começaram a dar dinheiro para as populações que estavam em casa e a galera com dinheiro sem poder consumir serviço começou a consumir produto. E quando você consome produto, principalmente pelo e-commerce, como é que chegam os produtos quando você compra no e-commerce? Em caixa. Então a Klabin começou a vender muito, a receita da Klabin começou a subir, né? Ela já seguiu ali investindo e aumentando a sua produção, a sua fábrica. E cara, eu segurei as ações da Klabin na minha carteira. Em agosto de 2021, as ações da Klabin já tinham se valorizado 67%. 67%. Eu, quando eu investi na Klabin lá atrás, eu imaginava ter um retorno muito bom, mas em 5 anos, 10 anos, em menos de 2 anos, as ações tinham subido 67%. Quando eu comparava com o Ibovespa na época, o Ibovespa tinha se valorizado 15% e o CDI, que é o índice de referência da renda fixa que a gente usa, né, para investimentos em renda fixa, menos de 6, 5,8 para ser mais preciso. Então, em agosto de 2021, por mais que eu gostasse muito da Klabin, com aquela valorização rápida desse jeito, eu vendi as minhas ações. Porque de verdade ela já tinha chegado num valor muito antes do que eu imaginava. E eu me desfiz das ações lá em agosto de 2021. Beleza? Então esse daqui é um exemplo, é um case, um dos exemplos que eu separei para a gente falar aqui, foi só o primeiro que eu separei, em que eu tinha uma tese de investimento, fiz uma análise, ninguém queria na época, todo mundo estava ignorando a Klabin, comprei a Klabin, comprei as ações e o resultado deu muito certo, o resultado deu muito bem, muito bom, antes do que eu esperava, até o ponto que eu decidi então me desfazer, embolsar esse lucro, embolsar essa rentabilidade positiva, porque existiam, na minha leitura, outras oportunidades na bolsa de valores que naquele momento estavam mais baratas e que merecia eu mudar e aportar nessas novas oportunidades, tá bom? Beleza, falamos de Klabin. Agora eu quero contar um outro investimento que eu fiz que esse não deu tão certo assim. Não é que ele não deu, ele tá dando certo, mas ele não deu tão certo quanto a Klabin. Tá melhorando agora nessas últimas 2, 3 semanas, deu uma respirada boa. Que foi o Banco Itaú. Nossa, Lucas, você investiu num bancão, no Itaú, talvez você até esteja pensando, mas se você pensou, se você me julgou agora quando eu falei que eu invisto em Itaú, fica mais um pouquinho que eu vou te explicar os motivos. Não saia daqui, não fique bravo comigo que eu estou falando que o bancão vai continuar existindo, tá? Então eu comprei ações do Banco Itaú em janeiro de 2019. Foi uma dos meus maiores aportes lá atrás. Em 2020 estourou a pandemia e todas as ações se desvalorizaram. Beleza. Algumas ações começaram a voltar e um segmento definitivamente não, que foi o segmento dos bancos. O segmento dos bancos não voltaram. Isso porque houve uma regulamentação, então uma medida provisória do governo impediu que os bancos distribuíssem dividendos maiores, porque e de certa forma foi bem prudente, né? Porque o governo imaginou, cara, galera em casa, pandemia, desemprego vai aumentar, eu, provavelmente os índices, né, de inadimplência vão aumentar também, e o banco precisa ter liquidez para conseguir, em caso de uma inadimplência mais alta e até
descontrolada para que o banco não quebre. Se um banco desse tamanho quebra, o país quebra junto. Então, o governo limitou os dividendos dos bancos. Por isso que os bancos, em 2020, distribuíram dividendos tão baixos. Porque eles pegaram aquela grana, uma parte razoável daquele dinheiro, e deixaram separado, imaginando que aquilo pudesse ser perdido em calotes que eles pudessem tomar de empresas, de pessoas e assim por diante. Que são pessoas que tomam empréstimo no banco. Beleza? Então, 2020 foi horroroso o resultado dos bancos. E o Banco Itaú também foi péssimo. Além disso, tinha toda aquela história das fintechs. Todo mundo falando de fintech. Ah, porque os bancões vão acabar, porque as fintechs vão destruir todo mundo, porque as fintechs não cobram nada, porque as fintechs são maravilhosas, porque os bancos não sei o que e tal. Cara, eu acho fintech ótimo também. Quanto mais concorrência, melhor. O mercado com concorrência faz com que o nível de serviço para quem é cliente melhore. Então, se não fossem as fintechs, provavelmente a gente ainda estaria pagando talvez mais taxas do que a gente paga hoje nos grandes bancos. Mas, cá entre nós, a fintech tem um caminho muito longo ainda para chegar num banco de um tamanho do Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e assim por diante. Beleza? Então eu realmente não acreditava e não acredito até hoje que as fintechs são um problema gigante assim frente a bancos desse tamanho, ainda mais aqui no Brasil. Se um alienígena, então, chegasse lá em 2020, 2021 e olhasse para os bancos, olhasse para a cotação das ações dessas empresas, ele com certeza ia olhar e falar: Meu, essas empresas devem vender máquina de escrever. Ninguém mais usa isso, porque as ações estavam desvalorizadas, todo mundo falando mal, que os bancões iam acabar, que as fintechs eram o futuro, o banco pagando pouco dividendo, inadimplência com risco de aumento, o alienígena ia falar: Meu, fuja desses bancos, que é isso? Esses caras estão vendendo máquina de escrever que não serve para mais nada, esse daí é o pior investimento do mundo. Mas eu me mantive firme na minha tese de investimento nos bancões e no Banco Itaú e continuei comprando as minhas ações. As ações se desvalorizaram pra caramba e eu continuei comprando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho todos os meses e fui reduzindo o meu preço médio. Beleza? Porque, cara, para mim, na minha tese de investimento, o Banco Itaú não vai acabar, não ia acabar, e eu continuo achando isso. E eu aproveitei então essa desvalorização que durou 2020, 2021 inteiro, para ir comprando mais ações e diminuindo o meu preço médio e aumentando o meu patrimônio nas ações relacionadas a esse investimento no Banco Itaú. Só para você ter uma ideia hoje, eu não vou te dizer que deu certo como a Clabin. A minha rentabilidade no Banco Itaú hoje não chegou na casa dos 67%, igual foi a da Clabin. Inclusive, até 3, 4 semanas atrás, a minha rentabilidade, quando eu comparava com os outros índices de referência, o Ibovespa e o CDI, ela estava perdendo. Aí nessas últimas 3 semanas as ações se valorizaram. Então a minha rentabilidade hoje de Banco Itaú está em 22,5%. Se eu olho para o Ibovespa, nesse mesmo período, desde que eu comprei as ações do Itaú, está em 18,7% e o CDI 20,9%. Beleza, então praticamente empatou aqui, né? Se eu tivesse colocado no índice, se eu tivesse na renda fixa ou no Banco Itaú, praticamente estaria empatado no momento de hoje. Mas de verdade eu ainda tenho muita tranquilidade nesse investimento para minha carteira, porque eu não tenho dúvidas de que o Banco Itaú vai se valorizar e vai continuar crescendo mesmo com todo esse monte de notícia ruim que as pessoas falam por aí sobre os bancões. Se você investe em algum outro bancão, ou especificamente até no Banco do Brasil, você deve até estar mais feliz do que eu com os dividendos que o banco pagou nesse ano de 2022 e 22 e vai continuar pagando até o final do ano. Beleza? Então, nesse momento em que a gente tem bolsa de valores desvalorizada, que a gente tem esse monte de notícia negativa, de crise, que a gente até acha que isso vai durar para sempre, o que eu consigo te falar aqui hoje, que eu gostaria que você saísse daqui, é com uma certeza de que essa crise não dura para sempre. E a minha certeza, como eu te falei, não é porque eu sou vidente, é porque todo o histórico que a gente pegar, a gente já viveu inúmeras e muitas outras crises, até piores do que essa, e no final das contas as coisas saíram melhores, as coisas andaram para frente e elas vão continuar fazendo isso. Beleza? Então, o seu papel como investidor não é ficar tão preocupado assim sobre a crise global, porque você não consegue resolver. Você não tem ação sobre a crise global. Por mais que você queira e eu também, a gente não vai conseguir resolver sozinho. O que a gente consegue fazer é fazer uma leitura desse cenário, identificar as boas oportunidades e aí sim cuidar daquilo que a gente tem ação sobre. E aqui no nosso tema de hoje, né, falando sobre investimentos e com foco em bolsa de valores, é fazer melhores escolhas, é fazer melhores aportes para cuidar do nosso dinheiro e do nosso futuro financeiro. Fechado? Galera, foque em aumentar a renda, não fica preocupado com o patrimônio nesse momento. O patrimônio vai ser uma consequência das boas escolhas que você está fazendo hoje. A renda também é uma consequência das escolhas que você está fazendo hoje. E se você olhar
que mês após mês a sua renda passiva está aumentando, eu não tenho a menor dúvida que quando o mercado virar para algo mais positivo e que a economia voltar a andar mais forte, o seu patrimônio vai crescer de forma exponencial, vai se alavancar muito. Fechado? Então, estamos chegando no fim da live. Antes disso, eu quero só reforçar um convite. Se você chegou no meio e não viu esse convite especial que eu estou fazendo, quero te convidar para vir participar comigo na semana que vem. Já chegou, já é semana que vem. Na semana Dividendos para toda a vida, eu vou ensinar vocês, pequenos investidores que estão começando a investir agora, como que vocês vão trilhar o seu caminho para chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo você que esteja começando agora. Fechado? Então se inscreve totalmente online, 100% gratuito. Eu e você semana que vem. O link está no Instagram. Só você clicar ali e participar comigo para você não perder absolutamente nada ou na descrição aqui do YouTube. Fechado, galera? Amanhã tem mais live, hein? Amanhã tem mais conteúdo. 7h30 a gente se encontra aqui de novo. Boa noite e até amanhã.